A ideia, a música sertaneja, a raiz é mais popular e na realidade a tendência hoje é que o sertanejo passe a ser um ponto de atração para o público A/B. Este projeto de uma casa noturna é um dos assuntos do programa de hoje, que traz ainda estampa exclusiva na parede e traz clima descontraído para a suíte do casal. Empreendimento no Campeche marca a união de empresas de São Paulo e de Florianópolis num cenário cada vez mais abrangente para a arquitetura nacional. Confira a entrevista no programa de hoje. Conhecer o projeto de uma casa noturna feito aqui pela Karen, pela Catriane, que são de Balneário Camboriú. É um projeto sofisticado para um estilo de música que tem uma raiz popular. Meninas, qual foi o briefing deste cliente? São vários, inclusive, né? Para chegar nesse resultado aqui. Podem falar primeiro uma, depois a outra? Pois é, então, assim, eu vou começar falando, a Catriane me complementa, então. O que a gente tinha como briefing? Como tu já mencionaste, a gente vem de a ideia, a música sertaneja, a raiz é mais popular e, na realidade, a tendência hoje é que o sertanejo passe a ser um ponto de atração para o público A/B. A ideia é você você sair de casa e ir para uma casa noturna que é sofisticada, que é elegante, e você ter essa referência, né, do sertanejo, mas você está num lugar diferenciado, exatamente criar uma experiência diferente, né? Casa sertaneja, as pessoas normalmente associam a questão de uso da madeira bruta, normalmente, né? Digamos que a maioria delas que tem pelo Brasil espalhadas são mais nesse sentido, rústico, Na questão do brutalismo da madeira, da gente usar a madeira crua, temos bastante revestimentos de madeira, mas ao mesmo tempo a gente mesclou com outros elementos, vou te citar alguns, espelho bronze, a iluminação toda em LED dimerizável, que é uma parte da tecnologia que dá essa sofisticação do ambiente, as peças de decoração. Então a gente buscou alguns elementos finos para transformar para quebrar o brutalismo da madeira e deixar aquilo ao mesmo tempo aconchegante, fino e com a identidade que a gente queria dar. Todas as casas, hoje é uma tendência, tem que ter a entrada VIP e a entrada pista. Isso é uma coisa assim, meio que não há discussão. Então, aqui a gente até teve alguns impedimentos em função de ser um patrimônio histórico, de ser uma casa tombada, então a gente não podia interferir em nenhuma forma na arquitetura, né? E a gente respeitou muito bem isso. Então a gente trabalhou no sentido de não ser aquela coisa de a entrada de pista é simples, a entrada do camarote é mais... Então a gente trabalhou com os mesmos elementos e deu uma definida assim, na entrada VIP tem a bergère, na entrada pista não tem, mas tem a bancada com Swarovski, que tem um detalhezinho a mais, tem uma peça decorativa de cristal. Então, acho que a gente setorizou para dar o conforto, mas ao mesmo tempo buscou a identidade da casa nos dois sentidos, né, nas duas entradas. Então, a gente trabalhou muito aqui no sentido de fazer peças especiais, exclusivas, desenhadas e feitas para casa. Então, são as peças incrustadas, são os sofás que foram desenhados especificamente para cá. Então, não é composto só de peças que a pessoa vai no mercado e compra. A gente, detalhou tudo e deixou tudo bem específico e bem exclusivo. Painéis de madeira filetada, MDF com acabamento amadeirado, espelho bronze, peças assinadas, tapetes felpudos, tecidos importados foram escolhas que definiram a linguagem do projeto. A gente mesclou nessas cores, no preto, no dourado e no turquesa bem pontual, que é essa questão das bergère. E a gente tentou com que isso, misturado com a madeira, desse o toque de sofisticação para sair fora do rústico. Os bares hoje, eles se você olha, eles parecem serem de concretos, mas ele foi usada uma tinta especial que dá essa textura e foi usada fita de LED RGB.
Então a gente consegue estar mudando a cor desse bar e tanto o bar VIP quanto o bar inferior, eles têm a mesma leitura, né? Que é trazer esse concreto para dar esse equilíbrio com a madeira e com a pedra. E tem um material que tu usaste aqui também, que é o ACM. O ACM, estamos apaixonadas. O que é o ACM? Vamos explicar. O ACM, ele é uma chapa de composto com alumínio e uma pintura automotiva. Tá? É um produto importado. Hoje a gente tem algumas empresas que oferecem no mercado esse produto e o mercado está se desenvolvendo para beneficiar esse produto. Por ele ser de alumínio, ele tem uma performance tanto interna quanto externa muito boa. Resistência à água, e a gente consegue manipular ele fazendo dobras, né? Então as emendas às vezes ficam bastante sutis, e com a pintura automotiva a gente tem uma padronagem de cores fantástica. Espaço VIP, chamado de lounge de recepção, dá acesso exclusivo aos camarotes. No mesmo andar fica um restaurante e os ambientes ao ar livre. O layout dos camarotes privilegiou o conforto com sofás que já fazem a divisão dos espaços, além da integração com a pista. Aqui a gente tinha um certo problema em relação à parte dos camarotes, a parte do segundo andar, ele não tinha muito contato com a parte inferior em função do guarda-corpo existente e do formato, que ele era bem quadrado, e a gente transformou ele num sentido redondo, circular, para ele abraçar, a parte de cima abraçar a parte de baixo, e isso detonou todo um sistema de layout que a gente trabalhou em cima desse layout. Inclusive foi mexido toda a parte estrutural do segundo andar, foi trabalhada com estrutura metálica, a gente teve que reformular e reforçar. Inclusive todo o guarda-corpo foi todo refeito em função de que ele não dava essa transparência, essa integração do segundo com o primeiro. E a gente queria muito isso porque a gente sabe que não adianta, a pessoa que está no camarote ela quer ser vista. Então não adianta você estar lá no camarote e não ser visto. Então a gente tem que ter essa integração. A gente também desenvolveu um projeto de um sofá específico para camarote, que ele ao mesmo tempo é sofá, é mesa, ele transforma o sofá, ele sai o estofado dele em um certo momento e a gente consegue guardar esse estofado dentro do própria estrutura do sofá e deixar ele como um palanque, alguma coisa assim que dá para dançar em cima, dá para sentar no encosto. A gente desenvolveu um banheiro também um pouco diferenciado para a área VIP. A gente trabalhou com cubas douradas no banheiro feminino, a gente tem uma área de maquiagem, tem uma pessoa ali toda noite que a casa abre para estar atendendo, né? Duplicamos a quantidade de vasos sanitários para as meninas não precisarem ficar na fila. Parabéns pelo projeto, obrigada pela entrevista, né? Obrigada. Primeira aqui no Missão Casa, né? Obrigada a nós, né? Seja um prazer. Aqui foi um prazer. Estampa exclusiva na parede traz clima descontraído para a suíte do casal. Confira a solução depois do intervalo.